Oi, pessoas, bem-vindos à quarta leitura. Estamos no capítulo 22, página 91. Hospital Geral de Flint City, Departamento de Patologia e Sorologia. Para Detetive Ralph Anderson, Tenente Yuna Sablo, Promotor Público William Samuels. De Doutora F. Acklemer, Chefe de Patologia. Data 12 de julho. Assunto: adendo à autópsia. Pessoal e confidencial. Como requisitado, segue a minha opinião. Apesar de Frank Pearson poder ou não ter sobrevivido ao ato de sodomia observado no relatório de autópsia, executado no dia 11 de julho por mim mesma, com o Dr. Alvin Barkland como assistente, não pode haver dúvida de que a causa imediata da morte foi exsanguinação, ou seja, enorme perda de sangue. Marcas de dentes foram encontradas nos restos do rosto, pescoço, ombro, peito, lado direito e tronco de Pearson. Os ferimentos somados às fotografias da cena do crime sugerem a seguinte sequência. Pearson foi jogado no chão com violência, de costas, e mordido pelo menos 6 vezes, podendo chegar a 12 mordidas. Foi um comportamento frenético. Em seguida, ele foi virado e sodomizado. Àquela altura, é quase certo de que Pearson estivesse inconsciente durante a sodomia ou logo depois. O criminoso ejaculou. Marquei este adendo como pessoal e confidencial, porque certos aspectos do caso, se revelados, serão divulgados com sensacionalismo pela imprensa não apenas local, mas nacional. Partes do corpo de Pearson, mais especificamente o lóbulo direito da orelha, o mamilo direito e pedaços da traqueia e do esôfago estão faltando. O criminoso pode ter levado essas partes do corpo, junto com um monte considerável de carne da base do pescoço, como troféus. Na verdade, essa é a melhor possibilidade. A hipótese alternativa é que o criminoso as comeu. E assim, eu acredito que comeu, porque em seguida daí ele foi visto com outras pessoas, não foi encontrado nada na van, né? Aí ele pegou o carro dele, abandonou o carro dele, não foi encontrado nada no carro dele, em seguida ele foi para um motel, trocou de roupa, né? E foi embora pro pegar um táxi, né? Então, tipo assim, ele não ia estar andando com... Não foi encontrado partes do corpo do menino, órgãos do menino em nenhum lugar nos carros. Então, bem provável que ele comeu. Por estarem encarregados do caso, vocês vão fazer como acharem melhor, mas minha recomendação é que esses fatos e minha conclusão subsequente sejam escondidos não apenas da imprensa, mas de qualquer julgamento, a não ser que sejam necessários para garantir a condenação. A reação dos pais a uma informação dessas pode ser calculada, mas quem gostaria de passar por isso? Peço desculpas se ultrapassei os limites, mas neste caso achei necessário. Sou a médica legista do condado, mas também sou mãe. Aposto que vão conseguir pegar o homem que maculou e assassinou essa criança. E rápido. Se não pegarem, é quase certo que ele faça de novo. Doutora Felicity Ackleman, Hospital Geral de Flint City, chefe de patologia, médica legista, chefe do condado de Flint. É a segunda ou terceira pessoa que fala que se não pegarem o cara, isso pode acontecer de novo. E como eu tô teorizando que o Terry não é esse cara, eles ainda não pegaram o cara não tá preso. Então, eu acho que o que pode fazer com que Terry saia da cadeia é que vão fazer isso de novo enquanto o Terry vai estar preso. Vamos lá, capítulo 23, página 92, capítulo curtinho. A sala principal do DP de Flint City era grande, mas os 4 homens esperando o Terry Maitland pareciam ocupá-la a todo. Eram 2 policiais estaduais e 2 agentes penitenciários, grandalhões da cadeia do condado. Apesar de continuar atordoado com o que lhe tinha acontecido, o que ainda estava acontecendo, Terry não conseguiu deixar de achar certa graça. A cadeia do condado ficava a 4 quarteirões. Muita força bruta foi reunida para levá-lo, por pouco mais de 800 metros. Mãos para frente, disse um dos agentes penitenciários. Terry esticou a mão e viu uma nova algema ser colocada nos seus pulsos. Procurou Howie, de repente ansioso.
como quando, aos 5 anos, sua mãe soltou a mão dele no primeiro dia do jardim de infância. Harry estava sentado no canto de uma mesa vazia, falando no celular, mas quando viu a expressão de Terry, ele encerrou a ligação e se aproximou rápido. Não toque no prisioneiro, senhor, avisou a gente que tinha algemado Terry. Gold o ignorou. Passou o braço nos ombros do amigo e murmurou: vai ficar tudo bem. Em seguida, para a surpresa do próprio Gold, tanto quanto do seu cliente, beijou Terry na bochecha. O Gold, né? Beijou Terry na bochecha. O treinador guardou aquele beijo quando os 4 homens o carregaram pelos degraus de entrada, até uma van do condado, que esperavam atrás de uma viatura da Polícia Estadual, com as luzes pulsando. E as palavras, especialmente quando as câmeras foram ligadas e as luzes da TV se acenderam e as perguntas vieram como balas. Você foi acusado. Foi você. Você é inocente. Você confessou. O que quer dizer para os pais de Frank Peterson? Vai ficar tudo bem, Gold dissera, e foi isso que Terry se agarrou. Mas claro que não ia. E aqui a gente terminou a sessão da prisão, que tá 14 de julho, e a gente tá indo agora pro lamento, e tá 14 e 15 de julho. Capítulo 1, página 97. A lâmpada de sirene, a pilha que Alec Pelly mantinha no console central do Explorer, estava em uma área meio indefinida da legalidade. Podia não estar perfeitamente na lei, mas ele tinha se aposentado da Polícia Estadual. Mas, por outro lado, como era um membro com boa reputação da reserva policial de Cap City, talvez estivesse. De qualquer modo, parecia necessário prendê-la no painel e acendê-la naquela ocasião. Com a ajuda da luz, ele foi de Cap City a Flint em tempo recorde e estava batendo na porta do número 17 da Travessa Barnum às 21h15. Não havia gente da imprensa ali, porém, mais à frente, Alec viu o brilho dos holofotes da TV na frente do que supôs ser a casa dos Maitland. Ao que parecia, nem todas as moscas varejeiras foram atraídas pela carne fresca da coletiva de imprensa improvisada de Howie. Não que ele esperasse isso. A porta foi aberta por um homem baixo e corpulento, de cabelos cor de areia. A testa franzida, os lábios tão apertados que a boca quase não existia, prontos para começar o discurso de vai pro inferno. A mulher atrás dele era uma loura, de olhos verdes, 8 centímetros mais altas do que o marido e bem mais bonita, mas sem maquiagem e com os olhos inchados. Ela não estava chorando, mas alguém dentro da casa estava. Uma criança, uma das filhas de Maitland, supunha Alec. Senhor e senhora Mattingly, sou Alec Pelly. Howie Gold ligou para vocês? Ligou, disse a mulher. Pode entrar, Sr. Pelly. Sr. Pelly, eu acho que é Pelly o nome dele. Alec Pelly começou a entrar. Mattingly, 20 centímetros mais baixo, mas não se importando com isso, entrou na frente dele. Podemos ver a identificação primeiro, por favor? Claro. Alec poderia ter mostrado a carteira de motorista, mas preferiu mostrar a identificação da reserva da polícia. O casal não precisava saber que a maioria dos trabalhos dele hoje em dia era uma espécie de caridade, em geral como segurança ilustre em shows de rock, rodeios, eventos de luta livre profissional e o Monster Truck Jam, que acontecia 3 vezes por ano no Coliseu. O detetive também trabalhava na área comercial de Cap City, com um bloco de multas na mão sempre que um dos policiais fiscais de paraquímetro ficava doente. Ele era uma experiência modesta para um homem que já tinha comandado um esquadrão de 4 detetives da polícia estadual. Mas Alec não se importava. Ele gostava de ficar a céu aberto no sol. Além disso, era um estudioso da Bíblia, e Tiago 4, versículo 6 proclamava: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Obrigado, disse o Sr. Mattingly, ao mesmo tempo dando um passo para o lado e esticando a mão, Tom Mattingly. Alec apertou a mão dele e se preparou para um aperto forte. Não se decepcionou. Não costumo ser identificado. Esse bairro é tranquilo, mas falei para Jamie que tínhamos que ser muito cuidadosos quando estivéssemos com Sarah e Grace debaixo do nosso teto.
Já tem muita gente com raiva do treinador T. E acredite, é só o começo. Quando o que ele fez se espalhar, vai ser bem pior. Estou feliz de você estar aqui para tirar as duas das nossas mãos. Jamie Maitland olhou para ele com reprovação. O que quer que o pai delas possa ter feito, se ele fez alguma coisa mesmo, não é culpa delas. E para o detetive, elas estão arrasadas, principalmente Grace. Viram o pai ser levado algemado. Ah, Jesus, espere só até elas descobrirem por quê, falou Mattingly. E elas vão saber. As crianças sempre descobrem hoje em dia. Maldita internet, maldito Facebook, malditos passarinhos do Twitter. Ele balançou a cabeça. Jamie está certa. É inocente até que provem ao contrário. É o jeito americano, mas quando fazem uma prisão pública assim, o homem suspirou. Quer beber alguma coisa, Sr. Pelly? Jamie faz chá gelado antes do jogo. Obrigado, mas é melhor levar as garotas para casa. A mãe delas está esperando. E entregar as crianças era apenas a primeira tarefa da noite. Harry tinha elaborado uma lista com a velocidade de uma metralhadora pouco antes de entrar no brilho dos holofotes da televisão. E o item número 2 envolvia correr de volta a Cap City fazendo ligações e pedindo favores no caminho. De volta ativa. O que era bom, e bem melhor do que multa de carros na rua Midhand. Mas essa parte seria difícil. As garotas estavam em um aposento que, a julgar pelos peixes empalhados nas paredes de pinheiros, só podia ser a caverna particular de Tom Mattingly. Na tela plana enorme, Bob Esponja estava aprontando na fenda do biquíni, mas com o som mudo. As garotas que Alec fora buscar estavam encolhidas no sofá, ainda usando as camisetas do Golden Dragons e os bonés de beisebol. Também estavam com tinta preta e dourada no rosto, que devia ter sido aplicada pela mãe havia algumas horas antes do mundo anteriormente agradável ter se empinado sobre as patas traseiras e aberto um buraco na família dela a mordilhas. Parte da maquiagem da mais nova, no entanto, saíra por causa do choro. A garota mais velha viu um homem estranho parado na porta e apertou a irmã chorosa. Apesar de Alec não ter filhos, ele gostava de crianças, e o gesto instintivo de Sarah Maitland fez seu coração doer, uma criança protegendo a outra. Ele parou no meio da sala, as mãos unidas na frente do corpo. Sarah, sou amigo de Howie Gold, você conhece ele, não conhece? Sim, meu pai está bem? A voz era pouco mais que um sussurro, rouca das lágrimas dela. Grace nem olhou para Alec. O rosto estava enterrado no ombro da irmã mais velha. Está. Ele me pediu para levar vocês para casa. Não era uma verdade completa, mas não era hora de entrar em detalhes. Ele está lá? Não, mas a sua mãe está. Dá para ir andando, disse Sarah baixinho. Fica aqui na rua, posso ir de mãos dadas com a Grace. Com o rosto encostado no ombro da garota mais velha, a cabeça de Grace Maitland se moveu de um lado para o outro em um gesto de negação. Não depois que escurece, querida, disse Jamie Maitland. E não hoje, pensou Alec. Não por muitas noites no futuro, nem dias. Vamos lá, meninas, disse Tom com uma alegria falsa e um tanto apavorante. Eu levo vocês lá para fora. Na varanda, debaixo da lâmpada, Jamie Maitland parecia mais pálida do que nunca. Ela tinha passado de mãe saudável e paciente de câncer em 3 curtas horas. Isso é horrível, disse ela. Parece que o mundo todo virou de cabeça para baixo. Graças a Deus a nossa filha está fora, no acampamento. Nós só estávamos no jogo hoje porque Sarah e Mary são melhores amigas. Ao ouvir o nome da amiga, Sarah Maitland começou a chorar. Isso fez a irmã se debulhar em lágrimas de novo. Alec agradeceu aos Maitland e levou as garotas até o seu Explorer. Elas andam devagar, as cabeças baixas e de mãos dadas como crianças em um conto de fadas. O detetive tinha tirado o lixo costumeiro do banco de passageiro e elas se sentaram juntas, espremidas. Grace, mais uma vez, estava com o rosto enfiado no espaço acima do ombro da irmã. Alec nem tentou colocar o cinto de segurança nelas. A distância até o círculo de holofotes que iluminava a calçada era no máximo 300 metros. Só havia equipe na casa agora. Eram de afiliada da ABC de Cap City. 4 ou 5 caras de pé tomando café em copos de isopor na sombra da arena de satélite da van.
Quando viram o Explorer virar para a entrada da garagem de Maitland, deram um pulo e começaram a se mexer. Alec abriu as janelas e falou com eles na sua melhor voz. Parem e coloquem as mãos para cima. Nada de câmera. Não quero nenhuma câmera apontada para essas crianças. Isso os fez parar por alguns segundos, mas só alguns. Mandar moscas da imprensa não filmarem era como mandar mosquitos não picarem. Alec se lembrava de quando as coisas eram diferentes. Em outros tempos, quando um cavalheiro ainda abria a porta para uma dama. Mas essa época já tinha passado. O repórter solitário, que decidira ficar ali na travessa Barnum, um hispânico que Alec reconhecia um pouco, o que gostava de gravatas borboletas e fazia a previsão do tempo nos fins de semana, já estava pegando o microfone e verificando a bateria no cinto. A porta da frente da casa dos Maitland se abriu. Sarah viu a mãe lá e começou a sair. Esperem um minuto, Sarah, disse Alec, e esticou as mãos para trás. Ele tinha pegado 2 toalhas no banheiro antes de sair de casa, e agora entregou uma para cada garota. Coloquem isso acima do rosto, menos nos olhos, ele sorriu. Que nem bandidos de filme, tá bom? Grace só olhou para ele, mas Sarah entendeu e colocou uma toalha na cabeça da irmã. Alec puxou por cima da boca e do nariz de Grace enquanto Sarah colocava dela. Elas saíram e correram pela luz forte da van de televisão segurando as toalhas, fechadas embaixo do queixo. As meninas não pareciam bandidas, pareciam beduínas, anãs, em uma tempestade de areia. Também pareciam crianças mais tristes e desesperadas que Alec já tinha visto. Mercy Maitland não tinha toalha para esconder o rosto, e foi no dela que a câmera focou. Senhora Maitland, gritou o gravata borboleta. Tem algum comentário sobre a prisão do seu marido? Já falou com ele? Alec apontou para o repórter ao entrar na frente da câmera, e se movendo junto com habilidades quando a câmera tentou pegar o ângulo direto. Nem mais um passo no gramado, irmão, ou vai poder fazer as suas merdas de perguntas para Maitland na sala vizinha. O gravata borboleta lançou um olhar insultado para ele. Quem está chamando de irmão? Tem um trabalho para fazer aqui. Incomodar uma mulher e 2 criancinhas abaladas, disse Alec. Que belo trabalho. Contudo, a obrigação de Alec ali tinha acabado. A senhora Maitland pegou as filhas e as levou para casa. Elas estavam em segurança, tanto quanto podiam estar, pelo menos. Embora ele tivesse a sensação de que aquelas meninas não se sentiam seguras por muito tempo ainda. Não se sentiriam seguras por muito tempo ainda. O gravata borboleta deu uma corridinha pela calçada quando Alec voltou para o carro, fazendo sinal para as câmeras irem atrás. Quem é você, senhor? Qual o seu nome? Ivaí. Pergunte de novo e eu vou repetir. Sua história não está aqui, então deixe essas pessoas em paz, ok? Elas não tiveram nada a ver com isso. Ele sabia que era como falar grego. Os vizinhos já estavam no jardim, ansiosos para ver o próximo episódio do drama do momento da Travessa Barnum. Alec deu ré pela entrada da garagem e seguiu para o oeste, sabendo que o câmera estaria gravando a placa dele e que, em pouco tempo, saberiam quem ele era e para quem trabalhava. Não era uma grande notícia, mas a cereja no topo do sorvete que eles serviriam aos telespectadores que fossem assistir ao noticiário das 11. Ele pensou um pouco no que estava acontecendo naquela casa. A mãe atordoada e apavorada, tentando consolar 2 garotinhas atordoadas e apavoradas, ainda com tinta no rosto do jogo do dia. Foi ele? Alec tinha perguntado quando Howard ligou e deu uma versão rápida e resumida da situação. Não importava, o trabalho era trabalho, mas ele sempre gostava de saber. O que você acha? Não sei o que achar, respondeu Howard, mas sei qual vai ser a sua próxima tarefa assim que levar Sarah e Grace para casa. Agora, quando viu a primeira placa indicando a rodovia, Alec ligou para Sheraton de Cap City e pediu para falar com um concierge, com quem já tinha feito alguns trabalhos no passado. Que inferno! Ele já tinha feito alguns trabalhos com a maioria deles. Então, pelo que deu a entender aqui, até o Harry, que é o advogado do Terry, também assim tá meio desconfiado, não tem certeza se é ele. Capítulo 2, página 102. Ralph e Bill Samuels estavam na sala do detetive com as gravatas frouxas e os colarinhos abertos. Os holofotes de televisão lá fora tinham se apagado 10 minutos antes. Os 4 botões do telefone da mesa de Ralph estavam acesos, mas Saint McGill atendia as ligações e continuaria fazendo isso até Gary Madden chegar às 11. No entanto, o trabalho dela era simples, ainda que repetitivo.
O departamento de polícia de Flint City não tem nenhum comentário no momento. A investigação está em andamento. Enquanto isso, Ralph mexia no celular. Agora voltou a guardá-lo no bolso. Yuni Sablo e a esposa viajaram para visitar os sogros deles. Ele disse que já havia adiado a viagem 2 vezes e que não tinha escolha agora, a não ser que quisesse passar uma semana no sofá, que é muito desconfortável, segundo Sablo. Ele volta amanhã, e claro, estará na denúncia. Vamos mandar outras pessoas ao Sheraton então, disse Samuels. Pena que Jack Holt está de férias. Que pena nada, respondeu Ralph, e isso fez Samuels rir. Tudo bem, você me pegou. Nosso Jack Boy pode não ser o pior detetive do estado, mas admito que chega bem perto. Você conhece todos os detetives na força policial de Cap City. Comece a ligar até encontrar um que esteja vivo. Ralph balançou a cabeça. Tinha que ser Sablo. Ele conhece o caso e a nossa ligação com a polícia estadual. Agora não é hora de arriscar irritar ele, considerando como as coisas foram hoje. Não foi bem como a gente esperava. Esse era o eufemismo do ano, talvez até do século. A surpresa total e a aparente falta de culpa de Terry abalaram Ralph, ainda mais que o álibi impossível. Será que o monstro dentro dele não só tinha matado o garoto, como também apagado todas as lembranças do ato? E depois, o quê? Preencher as lacunas com uma história detalhada e falsa de uma conferência de professores no Cap City? Se você não mandar ninguém agora mesmo, o Gold usar Alec Perry. É, ele mesmo. O sujeito vai chegar às filmagens de segurança do hotel antes de nós, isso se ainda tiverem. Vão ter. Eles guardam tudo por 30 dias. Tem certeza disso? Sim, mas Perry não tem um mandado. Para com isso. Você acha que ele vai precisar de um? Na verdade, Ralph acha que não. Alec Perry foi detetive da Polícia Estadual por mais de 20 anos. Devia ter feito diversos contatos nessa época e trabalhado para um advogado criminal de sucesso como Howard Gold. Ele tomaria o cuidado de manter os contatos atualizados. A sua ideia de prender ele em público agora está parecendo uma decisão ruim, disse Samuels. Ralph olhou para ele com a expressão dura. Foi uma ideia com a qual você concordou. Sem muito entusiasmo, respondeu Samuels. Vamos falar a verdade. Já que todo mundo foi para casa e só ficamos nós. Esse crime te afetou bastante. É verdade, confessou Ralph. Ainda afeta. E como só estamos nós dois, quero lembrar de que você fez um pouco mais do que concordar. A próxima eleição acontece no outono, e uma prisão dramática e importante não faria mal às suas chances. Isso nunca passou pela minha cabeça, disse Samuel de forma não muito convincente. Tudo bem, nunca passou pela sua cabeça. Você só seguiu o fluxo, mas se pensa que a decisão de prender ele no campo foi só por causa do meu filho, precisa dar uma segunda olhada nas fotos da cena do crime e pensar no adendo da autópsia de Frederick Ackerman. Homens assim nunca param com um só. As bochechas de Samuel começaram a ficar coradas. Você acha que não fiz isso? Meu Deus, Ralph. Fui eu que chamei ele de canibal no registro oficial. Ralph passou a palma da mão na bochecha, que estava áspera. Discutir sobre quem disse o que e quem fez o que é inútil. A questão a ser lembrada é que não importa quem vai conseguir as imagens das filmagens primeiro. Se for Parley, ele não pode botar debaixo do braço e levar para casa. Pode? E também não pode apagar. É verdade, disse Samuels. E não deve ser conclusivo de qualquer modo. Nós podemos ver um homem em algumas partes das imagens que se pareça com Maitland. Certo, mas provar que é ele, com base em alguns vislumbres, seria bem diferente, principalmente em um confronto com as nossas testemunhas e as digitais. Ralph se levantou e abriu a porta. Talvez a filmagem não seja o mais importante, preciso fazer uma ligação, que já devia ter feito, aliás. Samuels o seguiu até a recepção. Sandy McGill estava no telefone. Ralph se aproximou e fez o gesto de cortar o pescoço. Ela desligou e olhou para ele com expectativa. Everett Hondrell, disse Ralph, presidente do departamento de inglês da escola de ensino médio. Procure e ligue para ela. Procurar não vai ser problema, porque eu tenho um telefone dele aqui, falou Sandy. É um homem, então? Sandy McGill. É um homem, aparentemente. Ele já me ligou 2 vezes pedindo para falar com o responsável pela investigação e eu falei para ele entrar na fila.
Ele pegou uma pilha de bilhetes com um cabeçalho na sua ausência e balançou para o detetive. Eu ia colocar isso na sua mesa pela manhã. Sei que é domingo, mas andei dizendo para as pessoas que tenho quase certeza de que você vai estar aqui. Falei muito devagar e olhando para o chão, ao invés de para o homem ao seu lado. Bill Summers disse. Holdwell ligou 2 vezes. Não gosto disso. Não gosto nem um pouco disso. Será que esse Everett Holdwell estava ligando pro detetive Ralph porque ele viu que o amigo dele foi preso e ele pensou, cara, por que meu amigo tá sendo preso, sendo que no dia do crime ele tava comigo, entendeu? Eu acho que deve ter sido por isso que ele tava ligando. Capítulo 3, página 105. Ralph chegou em casa às 15 para as 11 naquela noite de sábado. Apertou o botão do controle remoto da garagem, entrou com o carro e o apertou de novo. A porta desceu, obediente, para o lugar. Pelo menos uma coisa no mundo permanecia sã e normal. Era só apertar o botão A, supondo que o compartimento de pilhas B estivesse carregado com Duracells relativamente novas, e a porta da garagem C se abria e se fechava. Ele desligou o motor e ficou sentado no escuro, batendo no volante com a aliança de casamento, lembrando uma rima dos seus agitados anos adolescentes. Barba e bigode, carteiro, pelo quarteto do puteiro. Meu Deus. Tá. A porta se abriu e Janet saiu, enrolada no roupão. Na luz da cozinha, ele viu que a esposa estava usando as pantufas de coelhinho que ele lhe dera no último aniversário como um presente de brincadeira. O verdadeiro presente foi uma viagem a Key West, só os dois, e eles se divertiram muito. Mas agora a viagem era só uma lembrança confusa na mente dele, assim como todas as férias ficavam depois de um tempo. Coisas tão sem substância quanto o gosto de ficar na boca depois de usar o fio dental com sabor. As pantufas bobas foram o que ficou, sapatinhos cor-de-rosa da loja de $1, com olhinhos ridículos e as orelhas compridas e cômicas. Vê-la usando aquilo fez seus olhos arderem. Ralph sentia como se tivesse envelhecido 20 anos desde que pisou naquela clareira no Parque Figs e viu a ruína sangrenta que tinha sido um garotinho que devia idolatrar o Batman e o Super-Homem. Ele saiu do carro e deu um abraço forte na esposa, pressionando o rosto com a barba por fazer na bochecha lisa dela, sem dizer nada, apenas se concentrando em segurar as lágrimas que queriam sair. Querido, disse ela. Querido, você pegou ele. Qual o problema? Talvez nada, respondeu o detetive. Talvez tudo. Eu devia ter levado ele primeiro para o interrogatório, mas Jesus Cristo, eu tinha tanta certeza. Disse ela, vou fazer chá e você pode me contar tudo. Entre, vou fazer chá e você pode me contar tudo. Chá vai me deixar desperto. Ela recuou e olhou para ele com os olhos tão adoráveis e escuros aos 50 anos como tinha sido aos 25. E por acaso você vai dormir? Como o marido não respondeu, ela disse. Caso encerrado. Derek estava em um acampamento em Michigan, então eles tinham a casa só para si. Ela perguntou se Ralph queria ver o noticiário das 11 na televisão da cozinha, e ele balançou a cabeça. A última coisa que queria eram 10 minutos de cobertura sobre a captura do monstro de Flint City. Jenny fez a torrada de pão de passas para acompanhar o chá. Ralph se sentou à mesa da cozinha, olhou para as mãos e contou tudo. Deixou Everett Holder para o final. Acho que eu estou falando o nome dele errado. É Everett Holdhill para o final. Ele estava furioso com todos nós, disse o detetive. Mas como fui eu que liguei para ele, levei a pior. Está dizendo que ele confirmou a história de Terry? Será? Cada palavra. Round Hill pegou Terry e os outros 2 professores, Quaid e Grant, na escola, às 10 da manhã de terça. Conforme tinham combinado. Eles chegaram ao Sheraton de Cap City mais ou menos às 11h45, a tempo de pegar as credenciais de conferência e almoçarem. Round Hill diz que perdeu Terry de vista por 1 hora mais ou menos depois do almoço, mas acha que estava com ele. Mas acha que estava Quaid com ele.
De qualquer modo, todos se reuniram às 3, que foi quando a senhora Stanhope viu ele colocando a bicicleta de Frank Peterson e o próprio Frank em uma van branca suja 110 quilômetros ao sul. Você falou com Quaid? Falei, a caminho de casa. Ele falou com Quaid, então. Ele não estava com raiva de Round Hill, que está tão puto que ameaçou pedir uma investigação completa da Procuradoria-Geral, mas ficou descrente, perplexo. Falou que ele e Terry foram a um sebo chamado Second Edition, depois do almoço, e olharam livros e voltaram para ver Colben. E Grant, o que ele diz? É ela, Debbie Grant. Não falei ainda com a professora. O marido disse que ela saiu com amigas e que sempre desliga o celular quando faz isso. Nossa, deve estar muito estranho ele. Vou conversar com ela amanhã de manhã, mas não tenho dúvida que ela vai confirmar o que Round Hill e Quaid contaram. Ele deu uma pequena mordida na torrada e a colocou de volta no prato. É culpa minha. Se eu tivesse levado o Terry para interrogatório na noite de quinta, depois que Stanhope e a garota Morris identificaram ele, eu saberia que tínhamos um problema, e isso não estaria na televisão e na internet agora. Mas àquela altura você tinha encontrado digitais correspondentes com as de Terry Maitland, não é? Na verdade, é. Digitais na van, uma digital na chave de ignição, digitais no carro que ele abandonou perto do rio, no galho que usou para... E mais testemunhas, o homem atrás de Charles Pub e o amigo dele, a motorista de táxi e o leão de chácara da casa de Strip. Todos reconheceram ele. E agora que ele foi preso, não tenho dúvida de que vamos conseguir mais algumas testemunhas do Gentleman Please. A maioria solteirões, que não vão ter que explicar para as esposas o que estavam fazendo lá. Eu devia ter esperado mesmo assim. Talvez devesse ter ligado para a escola para verificar as atividades dele no dia do assassinato, só que não fazia sentido, por estarmos no meio de férias do verão. O que eles poderiam ter dito além de ele não está aqui? E você tinha medo de que, se começasse a fazer perguntas, a notícia acabasse chegando a ele. Isso parece óbvio na hora, mas agora parecia besteira. Pior, descuido. Já cometi alguns erros na minha carreira, mas nada desse tipo. Parece que fiquei cego. Ela balançou a cabeça com veemência. Você se lembra do que eu disse quando você me falou como pretendia fazer as coisas? Lembro. Vá em frente. Afaste ele daqueles garotos o mais rápido que puder. E foi isso que ela disse. Eles ficaram sentados, olhando um para o outro, por cima da mesa. Isso é impossível, disse Jenny por fim. Ele apontou para ela. Acho que você chegou ao cerne da questão. Ela tomou o chá, pensativa, e olhou para ele por cima da beirada da xícara. Tem um dito antigo de que todo mundo tem um duplo. Acho que Edgar Allan Poe até escreveu uma história sobre isso. William Wilson é o nome. Poe escreveu sua história antes das digitais e do DNA. Nós ainda não temos o DNA. Isso está pendente, mas se voltar como sendo dele, então é ele, e acho que vou ficar bem. Se voltar como de outra pessoa, vão me mandar para o hospício, depois de eu ser demitida e processada por prisão falsa, claro. Ela ergueu a torrada, mas colocou-a de volta no prato. Você tem as digitais dele aqui, e vai ter o DNA dele aqui, tenho certeza. Mas, Ralph, você não tem as digitais e o DNA de lá, de quem foi a conferência de Cap City. E se Terry Maitland matou o garoto e era o duplo na conferência? Se você está dizendo que Terry Maitland tem um gêmeo idêntico perdido com as mesmas digitais e o mesmo DNA, isso não é possível. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não tem prova pericial nenhuma de que era Terry em Cap City. Se Terry estava aqui e a perícia diz que estava, então um duplo deveria estar lá. É a única coisa que faz sentido. Ralph entendia a lógica, e nos livros de detetive que a Jenny gostava de ler, de Agatha Christie, Rex Toad, Harlan Coben, aquela seria a peça principal do último capítulo quando Miss Marple, Nero Wolfe ou Miriam Bonitar revelaram tudo. Havia um fato sólido tão inalterável quanto a gravidade. Um homem não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Porém, se Ralph confiava nas testemunhas oculares daqui, tinha que ter a mesma confiança nas testemunhas oculares que disseram que estavam em Cap City com Maitland. Como poderia duvidar?
Round Hill, Quaid e Debbie Grant davam aula no mesmo departamento. Viam Maitland todos os dias. Ele, Ralph, devia acreditar que aqueles 3 professores foram cúmplices no estupro e assassinato de uma criança? Ou que passaram 2 dias com um duplo tão perfeito que nem desconfiaram? E mesmo que ele pudesse se fazer acreditar, Bill Samuels conseguiria convencer um júri, sobretudo com Terry tendo um advogado experiente e ardiloso como Harry Gold ao lado? Vamos para a cama, disse Janet. Vou te dar um dos meus Ambiens e fazer uma massagem nas suas costas. Isso tudo vai parecer melhor amanhã. Você acha? Perguntou Ed. Capítulo 4, página 109. Enquanto Janet Anderson massageava as costas do marido, Fred Peterson e seu filho mais velho, agora com Frank morto, seu único filho, estavam pegando pratos e arrumando a sala de estar e a da televisão. Apesar de o termo correto para o evento do dia ser velório, as obras da casa eram iguais às de qualquer outra festa grande e longa. As sobras na casa eram iguais às de qualquer outra festa grande e longa. Ollie surpreendeu Fred. O garoto era o típico adolescente egoísta que, em geral, não pegaria as meias debaixo da mesa de centro se não ouvisse a mesma ordem 2 ou 3 vezes. Mas hoje, ele foi um ajudante eficiente, que não reclamou de nada desde que Arlene se despediu às 10 horas do último grupo de convidados sem fim. A movimentação no velório começou a diminuir às 7, e Fred esperava que terminasse às 8. Deus, ele estava tão cansado de assentir quando as pessoas diziam que Frank estava no céu agora. Mas logo chegou a notícia de que Terrence Maitland fora preso pelo assassinato de Frank, e a maldita coisa ganhou um novo vigor. O segundo ciclo quase foi uma festa, ainda que sinistra. Repetidas vezes Fred ouviu que era inacreditável que B. O treinador T sempre pareceu tão normal e C. A injeção letal de McAllister era pouco para ele. Ollie foi da sala para a cozinha carregando copos e pilhas de pratos, colocando tudo no lava-louça com uma eficiência que Fred jamais esperaria. Quando a máquina estava cheia, Ollie ligou e passou água em outros pratos e os empilhou na pia para a próxima leva. Fred levou os pratos que tinham ficado na sala de televisão e encontrou mais na mesa de piquenique no quintal, onde alguns convidados tinham ido fumar. 50 ou 60 pessoas deviam ter passado pela casa antes de terminar. Todos os vizinhos do bairro e mais alguns indivíduos de outra parte da cidade, sem mencionar o padre Brixton e seus vários acompanhantes, os grupos dele, pensou Fred, da Sr. Anthony, eles chegaram sem parar, um fluxo contínuo de lamentosos e curiosos. Fred e Ollie fizeram a arrumação em silêncio, cada um absorto nos próprios pensamentos e na dor. Após receberem condolências durante horas, e para falar a verdade, até as dos estranhos foram sinceras, eles não conseguiam compadecer-se um do outro. Talvez isso fosse estranho, talvez fosse triste, talvez fosse o que os tipos literários chamavam de ironia. Fred estava cansado demais e sofrendo demais para pensar naquilo. Durante todo esse tempo, a mãe do garoto morto ficou sentada no sofá com seu melhor vestido de seda de receber visitas, os joelhos unidos, as mãos apertando os braços gordos como se ela estivesse com frio. A mulher não dissera nada desde que a última convidada da noite, a velha senhora Gibson da casa ao lado, que previsivelmente ficou até o amargo final, enfim foi embora. Ela pode ir agora, já arquivou tudo na cabeça. Alene Peterson falara para o marido quando trancou a porta da frente e apoiou o peso nela. Arlene Kelly era uma visão magra, de renda branca, quando o predecessor do padre Brixton se casou. Ela ainda era magra e linda depois de dar à luz a Ollie. Mesmo isso acontecera 17 anos atrás, então o Ollie tem 17 anos. Ela começou a ganhar peso depois de dar à luz a Frank, e agora está à beira da obesidade. Embora ainda fosse linda para Fred, que não teve coragem de seguir o conselho do Dr. Carhart no último exame, o exame dizia: você está preparado para mais 50 anos, Fred, desde que não caia de um prédio e não entre na frente de um caminhão. Mas sua esposa tem diabetes tipo 2 e precisa perder 25 quilos para ficar saudável.
Você precisa ajudá-la, afinal, os dois ainda têm muito pelo que viver. Só que Frank, não só morto, mas assassinado, a maioria das coisas pelas quais eles viviam parecia idiota e insignificante. Só Ollie mantinha a importância preciosa anterior na mente de Fred. E mesmo em meio à dor, o pai sabia que ele e Arlene tinham que tomar cuidado com a forma como o tratamento nas semanas e meses à frente. Ollie também estava sofrendo. Ele aguentava a sua cota, mais do que isso, na verdade, de limpar os restos do último ato nos ritos triviais mortuários de Franklin Victor Peterson. Mas amanhã eles teriam que deixá-lo voltar a ser um garoto. Levaria tempo, mas Ollie chegaria lá alguma hora. Na próxima vez em que eu vir as meias de Ollie embaixo da mesa de centro, vou ficar feliz, prometeu Fred a si mesmo. Eu vou romper esse silêncio horrível e nada natural assim que conseguir pensar em alguma coisa para dizer. No entanto, ele não conseguia pensar em nada. Enquanto Ollie passava por ele como um sonâmbulo até a sala de televisão, puxando o aspirador pelo cano, Fred pensou, sem ter ideia do quanto estava errado, que pelo menos as coisas não podiam piorar. Ele foi até a porta da sala e viu Ollie começando a aspirar a pilha cinzenta com aquela mesma eficiência estranha e inimaginável, fazendo movimentos longos e regulares, primeiro puxando os fios do tapete para um lado e depois para o outro. Os farelos de nabis, Oreos e biscoito Ritz desapareceram, como se nunca tivessem estado lá. O Fred encontrou uma coisa para dizer. Vou limpar a sala. Eu não me importo de limpar, falou Ollie. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Considerando a diferença de idade entre os dois irmãos, 7 anos, eles eram incrivelmente próximos. Ou talvez não fosse tão incrível assim. Talvez fosse apenas espaço suficiente para manter a rivalidade entre irmãos ao mínimo, para tornar Ollie algo como um segundo pai para Frank. Eu sei, disse Fred, mas a divisão tem que ser justa. Tudo bem, só não diga é que Frank ia querer. Eu teria que estrangular você com uma mangueira do aspirador. Fred sorriu ao ouvir isso. Não deve ser o primeiro sorriso que dava desde que o policial apareceu na porta dele na terça-feira, mas talvez tenha sido o primeiro sorriso honesto. Combinado. Eu não entendi o que ele disse. Talvez, não sei o que, não me importa de limpar, eu sei. Mas a divisão tem que ser justa. Tudo bem, só não diga é o que Frank ia querer. Eu teria que estrangular você com a mangueira do aspirador. Eu não entendi. Eu não sei se eu ia levar isso como uma boa. O Frank acabou de morrer. Mas enfim, só não devo ter pegado a referência deles. Ollie terminou o tapete e levou o aspirador para o pai, quando Fred o puxou para a sala e começou a usá-lo. Arlene se levantou e foi na direção da cozinha, sem olhar para trás. Fred e Ollie trocaram um olhar. O filho deu de ombros. Fred fez o mesmo e voltou a aspirar. As pessoas foram até eles para compartilhar a dor, e ele achava que isso era um gesto bom. Mas caramba, como fizeram sujeira. Ele se consolou pensando que teria sido bem pior se o velório fosse irlandês. Mas Fred parou de beber depois que Ollie nasceu. E o Peterson não tinha álcool em casa. Os Peterson não tinham álcool em casa. Da cozinha veio um som inesperado. Gargalhadas. Fred e Ollie se olharam de novo. O adolescente correu para a cozinha, onde as gargalhadas da mãe, que pareceram naturais e tranquilas, agora estavam chegando a um tom histérico. O pai pisou no botão para desligar o aspirador e foi atrás. Arlene Peterson estava de costas para a pia, segurando a barriga considerável e quase gritando de tanto rir. O rosto estava bem vermelho, como se ela estivesse com febre alta. Lágrimas escorriam pelas bochechas. Mãe, perguntou Ollie, o que aconteceu? Apesar de os pratos terem sido retirados das salas de estar e da televisão, ainda havia um monte de trabalho a ser feito ali. Havia uma bancada de cada lado da pia e uma mesa em um canto da cozinha onde a família fazia a maior parte das refeições noturnas. Todas as superfícies estavam lotadas de travessas consumidas em parte, Tupperwares e o resto embrulhados em papel alumínio. Em cima do fogão havia a carcaça de um frango meio comido e uma tigela de molho cheia de gosma marrom dura.
Temos comida para um mês, Arlene conseguiu dizer. Ela se inclinou para a frente, rindo, e se impertigou. As bochechas estavam roxas. O cabelo ruivo que ela passara tanto para o filho diante dela quanto para o que estava agora enterrado tinha se soltado dos grampos que ela usara para segurá-lo, e agora caía em volta do rosto vermelho como uma coroa ondulada. Uma notícia. Frank está morto. Boa notícia. Não vou ter que fazer compras por muito, muito tempo. Ela começou a uivar. Era um som digno de um hospício, não da cozinha deles. Fred mandou seu corpo se mover e ir até lá para abraçá-la, mas a princípio ele não obedeceu. Foi Ollie que se moveu. Mas antes que o filho pudesse chegar à mãe, Arlene pegou o frango e jogou nele. Meu Deus! O garoto desviou. A ave voou girando no ar, espalhando recheio e bateu na parede com um ruído horrível. Deixou uma marca de gordura no papel de parede embaixo do relógio. Mãe, para! Ollie tentou segurá-la pelos ombros e puxá-la em um abraço, mas Arlene se soltou das mãos dele e pulou na direção de uma das bancadas, ainda gargalhando e uivando. Pegou uma travessa de lasanha com as duas mãos, levada para um dos puxa-sacos do Padre Brixton, e virou na própria cabeça. Massa fria caiu no cabelo e nos ombros dela. Depois a mulher jogou a travessa na sala. Frank morreu e nós temos a porra de um buffet italiano. Fred se mexeu nessa hora, mas Arlene também desviou dele. Ela estava rindo com uma garota empolgada brincando de pique. Pegou um Tupperware cheio de pavê de marshmallow, começou a erguê-lo, mas acabou largando entre os pés. As gargalhadas pararam. Uma das mãos alinhou o volumoso seio esquerdo. A outra se apoiou aberta no peito acima. Ela olhou para o marido com os olhos arregalados, ainda cheio de lágrimas. Esses olhos, pensou Fred. Foi por esses olhos que eu me apaixonei. Mãe, o que foi? Nada, disse ela então. Acho que meu coração... Ela se inclinou para olhar o frango e a sobremesa de marshmallow. Caiu lasanha no cabelo dela. Olha só o que eu fiz. Arlene soltou um arquejo longo, rouco e engasgado. Fred a segurou, mas ela era pesada demais, e escorregou entre os braços dele. Antes de sua esposa cair de lado, ele viu que a cor já estava sumindo da bochecha dela. Ollie gritou e caiu de joelhos ao lado dela. Mãe! Ele olhou para o pai. Acho que ela não está respirando. Fred empurrou o filho para o lado. Ligue para a emergência. Sem olhar para ver se Ollie tinha obedecido. Fred colocou a mão em volta do pescoço grande da esposa, em busca de pulsação. Encontrou, mas estava descompassada e caótica. Tum-tum, tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum. Ele montou nela, envolveu o pulso esquerdo com a mão direita e começou a apertar em ritmo regular. Ele estava fazendo certo? Era mesmo o RCP? Ele não sabia, mas quando os olhos de Arlene se abriram, o coração de Fred pareceu dar um salto no peito. Ali estava sua esposa. Ela tinha voltado. Não foi um ataque cardíaco de verdade. Ela se extenuou, só isso. Desmaiou. Acho que chamam de síncope. Mas vamos pôr você em uma dieta, minha querida. E seu presente de aniversário vai ser uma daquelas pulseiras que medem o seu... Fiz sujeira, sussurrou Arlene. Desculpe. Não tente falar. Ollie estava no telefone, pendurado na parede da cozinha, falando rápido e alto, quase gritando, dando o endereço deles, mandando que viessem logo. Vocês vão ter que limpar a sala de novo, disse ela. Me desculpe. Fred, peço 1000 desculpas. Antes que Fred pudesse mandar mais uma vez que ela não falasse, que ficasse parada até se sentir melhor, Arlene expirou fundo, rouca. Quando expirou, os olhos se reviraram para dentro da cabeça. A parte branca, cheia de vasinhos estourados, saltou, transformando-a em uma máscara de morte de filme de terror que Fred depois tentaria apagar da mente, mas nunca conseguiria. Pai, eles estão vindo. Ela está bem? Ele não respondeu. Estava ocupado demais aplicando a RCP meia-boca e desejando ter feito uma aula, porque nunca tinha arrumado tempo para isso. Havia tantas coisas que ele desejava. Teria trocado sua alma imortal para poder voltar uma semana só no calendário.
Apertar e soltar, apertar e soltar. Você vai ficar bem, ele pensou. Você tem que ficar bem. Desculpa, não pode ser a sua última palavra. Não vou permitir isso. Apertar e soltar, apertar e soltar. Meu Deus, cara. Tomara que ela não tenha morrido. Capítulo 5, página 114. Mercy Maitland ficou feliz de levar Grace para sua cama quando a filha pediu, mas quando perguntou se Sarah queria se juntar a elas, a menina fez que não. Tudo bem, disse Mercy, mas se mudar de ideia, vou estar aqui. Uma hora se passou, depois outra. O pior sábado da vida dela se tornou o pior domingo. Ela pensou em Terry, que devia estar ao seu lado dormindo, profundamente. E talvez sonhando com o campeonato da Liga da Cidade, que estava chegando agora que Beers tinha ficado para trás. Mas estava em uma cela de prisão. Ele também estaria acordado? Claro que sim. Ela sabia que haveria dias difíceis pela frente, mas Howie consertaria as coisas. Terry, certa vez, disse que seu co-treinador de futebol americano era o melhor advogado de defesa do Sudoeste, o que podia um dia ir para a Suprema Corte. Considerando o álibi perfeito de Terry, não havia como Howie fracassar. Contudo, cada vez que ele tirava consolo quase suficiente dessa ideia para adormecer, pensava em Ralph Anderson, o Judas filho da puta que ela achava ser amigo dele, e despertava de novo. Assim que aquilo acabasse, ela processaria o DP de Flint City por falsa prisão, difamação e qualquer outra coisa em que Howie Gold conseguisse pensar. E qualquer advogado, e quando o advogado começasse a soltar suas bombas legais, ela cuidaria para que Ralph Anderson estivesse no meio da explosão. Eles poderiam processá-lo pessoalmente, arrancar do homem tudo o que ele tinha? Ela esperava que sim. Esperava que pudessem mandar ele, a esposa e o filho, a quem Terry ajudou tanto, para a rua, descalços e vestidos com trapos, e com tigelinhas de pedintes nas mãos. Ela achava que essas coisas não eram prováveis de acontecer naquela época avançada e supostamente desenvolvida, mas conseguia ver os três assim com perfeita clareza, mendigando nas ruas de Flint City. A cada vez que pensava naquilo, a visão a despertava de novo, vibrando com fúria e satisfação. Eram 2h15, relógio da mesa de cabeceira, quando a filha mais velha apareceu na porta. Só as pernas visíveis embaixo da camiseta de York City Thunder, que ela usava como camisola. Mãe, está acordada? Estou. Posso deitar aí com você e Grace? Mercy puxou o lençol e chegou para o lado. Sarah subiu na cama e quando Mercy a abraçou e beijou a nuca da filha, a garota começou a chorar. Ai, gente, que triste. Shhh, como vai acordar a sua irmã? Shhh, ela falou para ela, vai acordar a sua irmã. Não consigo controlar. Fico pensando na algema. Desculpa. Baixinho então, baixinho, querida. Nossa, que horror. Mercy a abraçou até Sarah ter botado tudo para fora. Quando ficou quieta por 5 minutos, a mãe achou que a garotinha tinha adormecido e sentia que agora, como as duas filhas, uma de cada lado, conseguiria dormir. Mas Sarah rolou e olhou para ela. Os olhos úmidos brilhavam na escuridão. Ele não vai para a prisão, vai, mãe? Não, disse ela. Ele não fez nada. Mas pessoas inocentes vão para a prisão, às vezes, durante anos, até alguém descobrir que elas eram inocentes. Aí elas saem, mas estão velhos. Isso não vai acontecer com seu pai. Ele estava em Camp City quando aconteceu a coisa pela qual prenderam ele. Eu sei por que prenderam ele, disse Sarah. Ela secou os olhos. Não sou burra. Eu sei que você não é burra, querida. Sarah se mexeu com agitação. Devem ter tido um motivo. Eles devem pensar que sim, mas os motivos deles estão errados. O Sr. Gold vai explicar onde ele estava e vão ter que soltar o seu pai. Tudo bem, uma longa pausa. Mas não quero voltar ao acampamento enquanto isso não acabar. E acho que Grace também não devia voltar. Não precisa voltar. E quando chegar o outono, tudo isso vai ser só uma lembrança. Uma lembrança ruim, disse Sarah, e fungou. É verdade. Agora durma. Sarah dormiu, e com as garotas aquecendo, Mercy também,
Embora os seus sonhos tenham sido ruins, nos quais Terry era levado por 2 policiais enquanto a torcida assistia aquilo. Baby Petal chorava e Gavin Freak olhava sem acreditar. Capítulo 6, página 116. Até meia-noite, a cadeia do condado parecia um zoológico na hora do almoço, com bêbados cantando, bêbados chorando, bêbados de pé junto às barras das celas, conversando aos berros. Houve até o que pareceu ser uma briga, embora Terry não soubesse como aquilo era possível, considerando que todas as celas eram apenas um ocupante, a não ser que houvesse 2 caras se socando entre as barras. Meu Deus. Em algum lugar no final do corredor, um homem gritava o primeiro verso de João 3, versículo 16, sem parar, a plenos pulmões. Assim amou Deus o mundo, assim amou Deus o mundo, assim amou Deus a porra do mundo. O fedor era mijo de merda, de desinfetante e do macarrão encharcado de molho que fora servido no jantar. Minha primeira vez na cadeia, pensou Terry, impressionado. Depois de 40 anos de vida, vim parar atrás da grade, na gaiola, no xadrez, no cilindró, imagina só. Ele queria sentir raiva, uma raiva justa, e achava que esse sentimento podia chegar com a luz do dia, quando o mundo entrasse em foco de novo. Mas agora às 3 da madrugada de domingo, enquanto os gritos e a cantoria iam se tornando roncos, peidos e um gemido ocasional, ele só sentia vergonha, como se tivesse mesmo feito alguma coisa. Só que não teria sentido nada, assim se tivesse feito o que fora acusado de fazer. Se fosse doente e mau o suficiente para cometer um ato tão obsceno com uma criança, não teria sentido nada além da artimanha desesperada de um animal preso em uma armadilha, disposto a dizer ou fazer qualquer coisa para sair. Mas seria verdade? Como ele poderia saber o que um homem assim pensaria ou sentiria? Era como tentar adivinhar o que podia estar passando pela cabeça de um alienígena. Ele não tinha dúvida de que Howie Gold o tiraria dali, mesmo agora, na hora mais escura da noite, com a mente ainda tentando entender a forma como a sua vida toda tinha mudado em questões de minutos. Ele não duvidava, mas também sabia que nem toda a merda sumiria. Ele seria solto com um pedido de desculpas, se não amanhã, no dia da denúncia. E se não na denúncia, no passo seguinte, que provavelmente seria a audiência com um grande júri em Cap City. Porém, ele sabia o que veria nos olhos dos alunos na próxima vez em que entrasse em uma sala de aula. A sua carreira como treinador esportivo de crianças estava acabada. Os vários órgãos governamentais responsáveis encontrariam alguma desculpa se Terry não fizesse o que eles veriam como sendo a coisa honrada e pedisse demissão. Porque ele nunca seria 100% inocente de novo, não aos olhos dos vizinhos do West Side, nem aos de Flint City como um todo. Ele sempre seria o homem que foi preso pelo assassinato de Frank Peterson. Sempre seria o homem que as pessoas veriam e diriam: onde há fumaça, há fogo. Se fosse apenas ele, Terry achava que conseguiria encarar. O que ele dizia para os seus garotos quando ele resmungava que uma decisão do juiz foi injusta? Engole o choro e volta para o campo. Aí dizia isso para os alunos dele, né? Quando o juiz tomava uma decisão injusta. Ele falava, engole o choro e volta para o campo. Joga o jogo. Mas não era só ele que teria que engolir o choro. Não era só ele que teria que jogar o jogo. Mercy ficaria marcada. Os sussurros, os olhares de lado no trabalho e no mercado. Os amigos que parariam de ligar. Jamie Mattingly podia ser uma exceção, mas ele tinha dúvidas até sobre ela. E havia as meninas, Sarah e Grace, seriam sujeitadas ao tipo de fofoca cruel e à rejeição indiscriminada que só as crianças da idade delas são capazes de fazer. Ele achava que Mercy teria bom senso para mantê-las por perto, até que tudo fosse resolvido, ou ao menos mantê-las longe dos repórteres, que estariam dispostos a caçá-las. Mas, mesmo no outono, mesmo depois de ele ter sido inocentado, elas ficariam marcadas. Estão vendo aquela garota ali? O pai dela foi preso por matar um menino e enfiar uma vareta no cu dele. Deitado no catre, olhando para o teto escuro, sentindo o fedor da cadeia, pensando, vamos ter que nos mudar, talvez para Tulsa, talvez para Cap City, talvez até para Texas.
Alguém vai me dar um emprego, mesmo que não me permita chegar a 1 quilômetro de um time infantil de beisebol, de futebol americano ou de basquete. Minhas referências são boas e vão ter medo de um processo de discriminação por dizerem que não. Porém, a prisão e o motivo da prisão o seguiria como o fedor dessa cadeia, principalmente as garotas. Só o Facebook bastaria para que elas fossem caçadas e identificadas. Elas são as garotas cujo pai se safou de assassinato. Ele tinha que parar de pensar assim e dormir um pouco, e tinha que parar de sentir vergonha por outra pessoa. Ralph Anderson, para ser específico, cometeu um erro horrível. Essas coisas sempre pareciam piores de madrugada. Era isso que precisava lembrar. E considerando sua posição atual, em uma cela usando um uniforme marrom largo com DOC na parte de trás da camisa, era inevitável que seus medos ficassem do tamanho de balões em uma parada comemorativa. As coisas pareciam melhores de manhã, ele tinha certeza. Sim, mas mesmo assim, a vergonha. Terry cobriu os olhos. Cara, eu acho muito que não foi o Terry que cometeu o assassinato, mas eu tô achando a esposa dele também muito estranha. Ela tem uns pensamentos muito vingativos, sabe? Pensamentos do tipo assim, ela falou pra policial grávida, imaginou na real, ela não chegou a falar, mas ela pensou assim, nossa, eu queria que o filho dela, que ela tá carregando, morresse. E ela criticou a policial também, tipo, criticou o corpo da policial por ela estar grávida, criticou a barriga de grávida dela, né? E agora ela falando que pra filha dela chorar baixo, eu achei meio estranho. E a questão dela falar que quer processar o Ralph Anderson, quer ver a família toda dele mendigando. Bom, gente, a leitura de hoje foi isso. A gente parou aqui na página 118. A gente, se eu não me engano, eu coloquei já no Scooby, se eu não me engano, a gente avançou em 18% da leitura. Eu fiz os meus cálculos e a gente está lendo cerca de 30 páginas por dia. E fazendo aqui o cálculo de quantas páginas tem no livro, a gente vai terminar em 15 leituras. Então vai ser 15 horas de Outsider, que vai dar, no caso, 15 leituras. Essa aqui é a 4ª leitura e eu aguardo vocês amanhã na 5ª leitura. Tchau, tchau.